comete erros de vez em quando. Dizem que errar é humano, né? Sem querer, a gente não presta atenção direito no que está fazendo. Ou esquece um negócio que já sabia. Erra umas coisas que todo santo dia você faz. Ou simplesmente é desajeitado e calcula mal uma distância. E com o Luiz era demais. Era isso o tempo todo. Calçando pés de meias diferentes, colocando a camisa do lado avesso, topadinha básica com a canela no degrau da sala, Todd no uniforme limpinho. Como é que o livro de geografia virou de ciências? Como é que ele calculou errado 136 vezes 27? E no futebol, então, muitos passes errados e furados de bola. Sempre quando não podia. Mas é óbvio que os outros meninos ficavam muito bravos. E para o Luiz, parecia que ninguém nunca errava, só ele. Ele já estava de saco cheio de fazer tudo errado. Naquela noite, ficou tão desesperado que pediu para ver onde estavam os erros, para não cometer mais nenhum. Um pedido estranho, mas vai que cola, né? E lá vai Luiz, para mais um dia cheio de erros. Mas agora tinha uma coisa diferente. Aconteceu numa situação boba. Seu pai estava passando manteiga no pão, quando do nada apareceu uma criaturinha, sem o pai perceber, que fez ele segurar o pão de mau jeito. Aí não deu outra. O pão caiu com a manteiga para baixo, é claro. E não foi só com o pai dele, não. Essa aí é a mãe dele. Ela vai ligar pro moço que conserta o computador. Alô, eu gostaria de falar com o Cláudio, por favor. Aqui não tem ninguém com esse nome. Foi engano. A mãe olhou de novo no papel e o 8 tinha voltado a ser 3. E aí sim conseguiu falar com o Cláudio, sem ter ideia de como é que conseguiu errar o número. Aquilo foi um choque para o nosso Luiz, mas o moleque começou a entender. Talvez seu pedido tivesse sido atendido, e agora ele podia ver os erros, que não tinha nada de humanos afinal. Eles estavam em tudo que era canto. De uma prima. Tinha um erro bem grande lá espreitando a noiva. Ele tinha que fazer alguma coisa. E aí lembrou dos filmes, quando o padre sempre perguntava se alguém tinha algo contra aquele casamento. Só que isso era coisa só de filme mesmo. E o padre não perguntou foi nada. E com um empurrãozinho do erro, a noiva disse: aceito. Ué, e essa agora, hein? Onde estava o erro que fez Luiz tropeçar? Como é que ele não tinha visto danado? Prova de ciências na escola. Ele tinha estudado bastante. Não tinha como se dar mal. Mas quando veio o resultado, descobriu que marcou errado o cartão resposta. Pulou a terceira questão. E a partir daí, tudo ficou errado. Quando é que isso tinha acontecido? Chegou em casa meio bolado. Resolveu desenhar para dar uma relaxada. Mas não achou estojo porque tinha esquecido na sala de aula. E de novo a topada no degrau. Que decepção! Luiz pediu pra ver os erros e agora viu os de todo mundo, menos os dele. Não, isso era sacanagem demais. Luiz decidiu ficar atento a seu erro. Ele o veria com certeza na aula de português.
Luiz deu mole e gastou muito tempo procurando o erro. Teve que voar para terminar a redação. Seu pai iria conferir em casa e gostava que o filho escrevesse direito. Mas lá estavam os erros de sempre. Os erros de Luiz continuavam lá, assim como a camisa no avesso, o Todd no uniforme, os livros trocados e os erros bobos nas provas. Luiz dominou a bola com a certeza de que era o Eduardo do lado dele. Mas quando tocou, era um menino do outro time, que com esse presentão fez o gol. Depois dessa presepada, Luiz não queria mais jogar bola. Andava mal na escola. Já não via mais sentido em estudar, nem correr, nem passar manteiga no pão. Muito menos tentar avisar as pessoas dos erros que estavam atrapalhando suas vidas. Não queria mais sair do quarto e seus pais já estavam bastante preocupados. Estou preocupada. Eu também. Como também estavam bastante ocupados, não tinham tempo de obrigar Luiz a ir no futebol. O pai porque anotou errado o horário do dentista e agora tinha que correr. A mãe porque o computador estava com um erro desconhecido e nem o Cláudio sabia o que era. Então ligaram para a prima que tinha casado no meio da história. Ela levou Luiz no futebol. O menino tinha escutado que ela andava meio tristinha, porque o casamento não tinha dado certo. Mas ela parecia bem até. Você não vai jogar? Não, ele não queria jogar. Queria ficar sentado no banco. O que foi? Luiz não aguentou. Mesmo correndo o risco de parecer maluco e ganhar uma gargalhada na cara, resolveu contar tudo. Dos erros que estão em toda parte. No hospital, na rua, na TV, no pão com manteiga e até no casamento dela. Pediu 1000 desculpas para a prima porque não conseguiu impedir que ela se casasse. Bem, rolou a gargalhada na cara de qualquer jeito. Mas até que a sensação foi boa. Foi bom desabafar. Até porque a prima tinha errado e parecia bem também. Aí veio o estalo. Não fazer nada por medo de errar não faz sentido. Na verdade, parecia ser o maior erro de todos. Bem mais leve, o moleque jogou com vontade. Tudo ia bem e Luiz nem ligou quando tropeçou com a canela na perna do zagueiro. E a surpresa! O tio que era juiz cometeu um erro, marcou o pênalti. Nem adianta reclamar. O menino foi bater e ficou com muito medo de errar. Mas até aí, todo mundo tinha medo de errar pênalti. Resolveu prestar atenção e não dar mole pro erro. Conferiu se a bola estava bem posicionada. Deu a distância do chute e aí... tudo bem se errar. A prima ia tentar conhecer melhor a pessoa com quem se casaria da próxima vez. O pai ia segurar mais firme o pão. Sua mãe ia salvar o telefone do Cláudio no celular. E ele ia prestar mais atenção nas coisas que fazia. E se mesmo assim errasse, tudo bem. O mundo não ia acabar por causa disso. Ainda bem, né? Ha ha.